Deixo-vos aqui desmistificada mais uma grande mentira, a que de António Arnaud teria sido o pai do SNS. Não, ele foi um contribuinte, como dezenas de outros, que infelizmente não eram socialistas, e por isso o seu nome não ficou na história de um site socialista chamado SNS. Mas todos contribuíram, desde 1899, desde o grande médico Ricardo Jorge, que nunca foi socialista e nem sequer existia o Partido Socialista na época em que ele viveu. Meus caros, na sequência da segunda parte do meu último vídeo de ontem, mostrei-vos que a história do SNS é muito diferente daquilo que nos têm contado em 5, 10 segundos nas televisões. Quase todos os dias nos injetam isso, que o pai do SNS foi António Arnaud, que foi o Partido Socialista quem criou o SNS, se não houvesse Partido Socialista não havia nada. Ora, ontem mostrei-vos que foi no dia 15 de setembro de 79, portanto fez ontem 44 anos, que foi publicada em Diário da República a Lei número 56/79, justamente que criou o Serviço Nacional de Saúde, concretizando o direito à proteção da saúde, a prestação de cuidados globais de saúde e o acesso a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, nos termos da Constituição. Bom, é preciso dizer que isto foi apenas o que ficou no papel, porque teve muitas outras alterações ao longo dos anos e, por exemplo, nem sequer este objetivo fundamental, o de prestação de cuidados globais de saúde e saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, nem sequer este objetivo foi atingido 44 anos depois. Portanto, o SNS não é uma coisa que se tenha criado num só dia e que a partir daí tenha ficado a funcionar até hoje. Não. Houve dezenas de alterações legislativas no SNS depois da data da sua fundação, que recordo foi a 15 de setembro de 79. Ora, nesse dia, quem governava não era o Partido Socialista, como ontem vos mostrei e hoje volto a mostrar. Era sim o quinto governo constitucional liderado pela primeira-ministro, ou ministra, Maria, única mulher que tivemos como primeiro-ministro em Portugal, Maria de Lourdes Pinta-Silgo, cujo partido era nenhum. Ela era independente. E, tal como ela, quase todos os outros 18 ministros, à exceção de Sousa Franco, eles eram todos independentes, não estavam filiados em qualquer partido. Sousa Franco, sim, o Ministro das Finanças tinha vindo do PSD e estava afiliado na ASDI, um partido que resultou justamente da dissidência do PSD. PPD na altura. O governo era muito minoritário porque contava apenas com um apoio de 42 deputados em 263 que existiam na altura. Hoje são apenas 230. E foi nomeada primeira-ministro ou ministra pelo Presidente da República de então, General Ramalhianes, na sequência de Carlos Mota Pinto, a 13 de julho de 79. Trata-se, portanto, de um governo de gestão que durou apenas 5 meses e 2 dias. Veio, portanto, substituir um outro governo tecnocrata liderado por Mota Pinto, ex-PPD. A 2 de dezembro ainda de 79 tiveram lugar as eleições legislativas, na sequência das quais foi nomeado como primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro pela Aliança Democrática, uma coligação eleitoral formada pelo PPD, na altura, hoje PSD, o CDS, Centro Democrático Social, e o Partido Popular Monárquico, e com base no resultado dessas mesmas eleições de 2 de dezembro, como saberão, Francisco Sá Carneiro viria depois a falecer a 4 de dezembro de 1980, portanto cerca de um ano, nem isso, depois, num acidente trágico em Camarate, que uns asseguram ter sido apenas um acidente, mas muitos defendem que terá sido um atentado. Nesse mesmo acidente ou atentado morre também Adelino Amaro da Costa, que era o Ministro da Defesa. E agora uma nota curiosa,
para ministro adjunto do primeiro-ministro foi escolhido Francisco Pinto Balsemão, que era um jornalista muito conhecido e muito bem recebido por parte da esquerda. Balsemão sempre foi um homem de esquerda, ou pelo menos de centro-esquerda. Não é só de agora que ele é conotado com a ala esquerda do PSD, muito próxima do PS. Isto sempre aconteceu. Balsemão sempre esteve encostado ao Partido Socialista, embora dizendo-se do PSD, e a verdade é que a SIC nunca foi outra coisa senão uma muleta do próprio Partido Socialista. Isto desde 1992, mais propriamente desde 6 de outubro, data da primeira emissão da SIC. SIC, cujo nome original é Sociedade Independente de Comunicação, mas atualmente mais conhecida como a Sociedade Irmãos Costa. Mas, voltando à composição do 5º Governo Constitucional, aquele que fez aprovar na sua lei número 56 de 79, o SNS, vemos que na sua composição não existe sequer Ministério da Saúde. Não havia Ministério da Saúde. No 5º Governo Constitucional não havia. E no anterior também não. Pelo que o SNS acabado de criar ficou sob a alçada do Ministério da Coordenação Social e dos Assuntos Sociais, cujo ministro era, como vimos ontem, Alfredo Bruto da Costa. E esta é a única participação que algum Costa teve no SNS. Para os mais distraídos, atenção, Bruto da Costa não é o atual primeiro-ministro, apesar do nome o sugerir. A pergunta que se coloca é: mas será que não houve nenhuma iniciativa legislativa anterior a esta lei número 56/79 que criou o SNS? Quer dizer, antes disto não havia nada, não acontecia nada, nada se fez no sentido de se criar um Serviço Nacional de Saúde, ou chama-lhe outro nome qualquer, lançar os alicerces para esse serviço, como Costa e os socialistas gostam de dizer, haver apenas um pai, o pai do SNS? Então vamos analisar as iniciativas legislativas que tiveram lugar antes de 79, antes da criação no papel do SNS. E começamos pelo período desde 1899, quase 1900, a 1979. Estamos a falar, portanto, de 80 anos. Ora, em 1899, Ricardo Jorge, sim, o do Instituto, iniciou a organização do Serviço de Saúde Pública pelo Decreto-Lei de 28 de dezembro e o Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública, de 24 de dezembro de 1901. Portanto, regulamentado em 1901, esta organização entra em vigor em 1903. A prestação de cuidados era então de índole privada. Antes disso, cabendo ao Estado apenas a assistência aos pobres. Vejam, até 1902 foi isto. Se alguém foi pai ou avô ou tetravô do SNS, foi Ricardo Jorge. E mais ninguém. O tal que combateu a gripe espanhola no Porto e teve que fugir de lá a 7 pés porque queriam tratar-lhe da saúde por lá. O Estado cuidava apenas dos pobres até ali. E hoje, olhem, hoje nem dos pobres cuida. Mas continuando. Em 1945, início da guerra, Decreto-Lei 35.108 de 7 de novembro dá lugar à reforma sanitária de Trigo de Negreiros, que era um subsecretário de Estado da Assistência e das Corporações do Ministério do Interior. É reconhecida assim a debilidade da situação sanitária do país, débil, e a necessidade de uma resposta do Estado. São criados institutos dedicados a problemas de saúde pública específicos, como, por exemplo, a tuberculose e a saúde materna. A tuberculose crescava em Portugal, era uma praga, e convém dizer que em 1945 estava a decorrer a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que nós fomos poupados. Salazar poupou-nos da guerra, não nos poupou da fome, é verdade, mas provavelmente poupou milhares, dezenas de milhares de portugueses de uma morte certa. Tal como aconteceu, embora em escala talvez menor, com a Primeira Guerra Mundial. No ano seguinte, em 1946, ainda durante a guerra, a Lei número 2011, de 2 de abril, estabelece a organização dos serviços prestadores de saúde então existentes, lançando as bases para uma rede hospitalar. Em 1946, Salazar. Começa um programa de construção de hospitais que serão entregues às Misericórdias. 46, uma organização privada, as Misericórdias, começam a construir-se hospitais. Salazar.
Em 1958, Salazar. O Ministério da Saúde e da Assistência, chamava-se assim, surge por via do Decreto-Lei número 41.825 de 13 de agosto, em 1958. A tutela do Serviço de Saúde Pública e do Serviço de Assistência Pública deixam assim de pertencer ao Ministério do Interior. 1958, até aquele momento, o Serviço de Saúde Pública e o Serviço de Assistência Pública pertenciam ao Ministério do Interior. Em 1963, Salazar, eu já tinha 3 anos, a Lei número 2120 de 19 de julho promulga as bases da política de saúde e assistência. Portanto, em pleno salazarismo, não esqueçam. Atribui ao Estado, entre outras competências, a organização e manutenção dos serviços que, pelo superior interesse nacional de que se revistam ou pela sua complexidade, não possam ser entregues à iniciativa privada. Cabe ao Estado, portanto, fomentar a criação de instituições particulares que se integrem nos princípios legais e ofereçam as condições morais, financeiras e técnicas mínimas para a prossecução dos seus fins, exercendo ação meramente supletiva em relação às iniciativas e instituições particulares. Portanto, em 1963, Salazar promulga as bases da política de saúde e assistência e atribui ao Estado, notem, Salazar atribui ao Estado a organização e manutenção dos serviços que não possam ser entregues à iniciativa privada, porque a iniciativa privada não conseguiria resolver todos os problemas de saúde então existentes. É Salazar quem dá este passo no sentido de ser o Estado a progressivamente ir tomando conta da saúde em Portugal. Tudo exatamente ao contrário do que nos dizem os socialeiros e, repetidamente, a comunistação social. Em 1968, o último ano em que Salazar foi Presidente do Conselho de Ministros, atual, portanto, Primeiro-Ministro, os hospitais, a sua organização e as carreiras de saúde, médicos, enfermeiros, administração e farmácia, são objeto de uniformização e de regulação através do Decreto-Lei número 48.357 de 27 de abril de 68. Salazar ainda estava perfeitamente lúcido, pois ele só cairia da cadeira alguns meses mais tarde. E o Decreto-Lei número 48.358 de 27 de abril de 68, que criam, respectivamente, o Estatuto Hospitalar e o Regulamento Geral dos Hospitais. Como veem, isto foi em 1968, ainda durante a vigência de António de Oliveira Salazar. Em 1971, já durante a vigência de Marcelo Caetano e depois da morte de Salazar, o Decreto-Lei número 413 de 71, de 27 de setembro, promulga a organização do Ministério da Saúde e Assistência, afirma a garantia ao direito à saúde, mas com acesso aos serviços, agora, portanto, estruturados, articulados, de saúde e assistência social, limitado, contudo, aos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis, tal como hoje. Por outro lado, exalta a importância da promoção da saúde e da prevenção da doença, tal como hoje. Os centros de saúde de primeira geração, criados, não englobam os serviços médico-sociais das caixas de previdência, mas foram criados. Foram criados os centros de saúde de primeira geração. Marcelo Caetano, 1971, tempo da ditadura. No mesmo dia, é publicado o Decreto-Lei 414/71, 27 de setembro, que estabelece o regime legal que permitirá a estruturação progressiva e o funcionamento regular de carreiras profissionais para os diversos grupos diferenciados de funcionários que prestam serviço no Ministério da Saúde e Assistência, carreiras médicas de saúde pública, médico-hospitalar, farmacêutica, administração hospitalar, de técnicos superiores de laboratório, de técnicos de enfermagem propriamente dita, de saúde pública, de enfermagem hospitalar, de técnicos terapeutas, de técnicos de serviço social, de técnicos auxiliares de laboratório e de técnicos auxiliares sanitários. Trata-se de uma medida que visa, para além da organização do trabalho, efetivar, em articulação com outros passos, uma política de saúde e assistência social. O que é isto se não é SNS? 1971, Marcelo Caetano, tempo da ditadura. Estas é que são as bases do SNS. Em 1973 surge o Ministério da Saúde,
autonomizado face à assistência através de Decreto-Lei número 584 de 73, de 6 de novembro. Portanto, ainda durante a ditadura, separa-se a saúde da assistência. E a primeira iniciativa legislativa depois da ditadura, em 74, pelo Decreto-Lei 704 de 74, de 7 de dezembro, portanto já depois da ditadura ter acabado, os hospitais das misericórdias passam a ser geridos por comissões que são nomeadas e respondem perante o secretário de Estado. Portanto, o Estado abocanha as misericórdias em 74. O Estado passa a dispor assim de uma rede de equipamentos que permite administrar a saúde a nível nacional e que se rege pelas regras definidas no Decreto-Lei 413/71 de 27 de setembro. Portanto, ainda do tempo da ditadura. E em 76, já depois do verão quente, na nova Constituição, o artigo 64 dita que todos os cidadãos têm direito à proteção da saúde e o dever de defender e de a promover. Isto é o que está na Constituição, nunca foi realmente respeitado. Este direito efetiva-se, o direito à proteção da saúde, efetiva-se através da criação de um Serviço Nacional de Saúde Universal, geral e gratuito, só muda o nome. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação, bem como uma racional e eficiente cobertura médica e hospitalar de todo o país. Estão a ler isto? Meus caros, isto foi em 76, nós estamos em 2023 e nada disto está cumprido a 100%. Mas o mais engraçado destas orientações todas esquerdistas é que o Decreto-Lei número 580 de 76, 21 de julho, portanto 76, estabelece a obrigatoriedade da prestação de 1 ano de serviço na periferia para os recém-licenciados em medicina que querem ingressar na carreira médica, no seguimento da experiência bem-sucedida de 75, verão quente. Portanto, meus caros, em 75 e 76, os médicos eram obrigados a fazer 1 ano na periferia. Bom, periferia, não sei se referem só à periferia da cidade, só ao interior, mas tinham que fazer realmente 1 ano na periferia antes de ingressarem na carreira médica. Vejam lá as voltas que isto já deu. E agora o motivo pelo qual o socialismo enche a boca com António Arnaud como sendo o pai do SNS. É que em 78, o despacho ministerial publicado em Diário da República de 29 de julho de 78, mais conhecido como despacho Arnaud, vejam bem, inacreditável, o primeiro despacho que tem nome de alguém, constitui uma verdadeira antecipação do SNS, diz o próprio SNS, na medida em que abre o acesso aos serviços médicos sociais a todos os cidadãos, independentemente da sua capacidade contributiva. Mas, meus caros, isto já existia. Isto já existia desde 1971, desde aqui atrás, quando se diz que no Decreto-Lei número 403 de 71 promulga a Organização do Ministério da Saúde e Assistência, afirma a garantia do direito à saúde e exalta a importância da saúde e prevenção da doença. Os centros de saúde foram criados, então, em 1971 e todas as carreiras médicas, enfermagem, técnicos ligados à saúde foram todas promulgadas em 1971. Portanto, este direito universal de todos os portugueses terem acesso à saúde, é claro, mediante os recursos humanos, como hoje acontece, não há diferença nenhuma. Hoje também estamos sujeitos aos recursos humanos que existem, que, por exemplo, em relação a médicos e enfermeiros, não há no interior. Estamos exatamente como estávamos em 1971. O que Arnaud fez foi mudar o nome à coisa e pôr no papel um outro nome, mas algo que já estava preconizado pela lei anterior, que todos os portugueses tinham direito à saúde. Agora, como é que isso se consegue? Em 71 não, mas em 78 também não. E olhem, em 2023 também não. Portanto, eu não consigo perceber, acho que nem eu, nem ninguém que estuda a história do SNS, de que maneira é que Arnaud é o pai do SNS. Ele simplesmente reiterou algo que já estava na lei e mudou-lhe o nome. Mas já estava na lei há pelo menos 7 anos, desde 1971. E olhem, por incrível que pareça, ainda no tempo da ditadura.
ainda no tempo de Marcelo Caetano. Arnaud não traz nada de novo, a não ser plasmar um novo texto na lei e dizer que os serviços médicos sociais estão abertos a todos os cidadãos, mas já estavam, independentemente da sua capacidade contributiva, mas já estavam, dentro dos recursos que havia, obviamente, como hoje. Ora, mas vejam, é que independentemente da sua capacidade contributiva, isto ainda hoje é falso, porque se diz que se garante pela primeira vez a universalidade e a gratuitidade dos cuidados de saúde, e isso é falso. É preciso pagar taxas moderadoras. O Serviço Nacional de Saúde não são gratuitos. É preciso pagar também os medicamentos. Portanto, o que está aqui dito é uma coisa vaga que pode confundir os mais incautos, mas que realmente nunca foi levada à prática. Os medicamentos nunca foram gratuitos. O Estado nunca forneceu medicamentos gratuitos à população, nem cuidados de saúde. Houve sempre que pagar taxas moderadoras, e especialmente a partir dos anos 90 foi uma desgraça. É mais caro ir hoje às urgências de um hospital regional do que ir a um hospital da CUF, por exemplo. Eu sou um contribuinte da ADSE, como todos os funcionários públicos, pago uma taxa moderadora que ronda os 20 euros, nem sei bem quanto, no hospital regional normal do Estado, mas se for à CUF, pago 5. É um quarto e pago na mesma o ADSE. E ninguém quer saber disso para nada. Portanto, ao contrário do que se propala por aí, os trabalhadores do Estado pagam a saúde 2 vezes. Pagam a ADSE, que é quase 100 euros por mês no meu caso, e depois se quiserem ir a uma urgência, não uma consulta, a uma urgência, pagam taxa moderadora. Se for num hospital público, se for num hospital privado, pagam 4 vezes menos. Alguém me consegue explicar isto? Bom, e então em 1979, a célebre lei 56 de 79, que cria o Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais. Já havia Ministério da Saúde, mas não foi nesse âmbito, e enquanto instrumento do Estado para assegurar o direito à proteção da saúde nos termos da Constituição. Isto é tudo muito lindo, mas isto são letras escritas num papel. Nada disto funcionou como devia ser, e muito menos nesta altura. O acesso é garantido a todos os cidadãos, dizem eles, mas é no papel, independentemente da sua condição económica e social, bem como aos estrangeiros em regime de reciprocidade, apátridas e refugiados políticos. Ora, já em 79, os estrangeiros em regime de reciprocidade, vá-se lá perceber o que é que isso quer dizer, apátridas e refugiados políticos tinham direito à proteção de saúde nos termos da Constituição. Mais uma treta, porque se um português quiser ir ao estrangeiro, nem que seja passar uns dias de férias, deve fazer um segurinho de saúde, porque senão levam-lhe couro e cabelo se precisar de serviços lá fora. É ao contrário do que está aqui, do que está na Constituição. Na Constituição está uma coisa, até se diz que Portugal está no rumo ao socialismo, nunca ninguém quis tirar essa aberração do prefácio da própria Constituição. Somos o único país do mundo rumo ao socialismo, nem sequer a China, nem sequer a Rússia, ou Nepal, ou Cuba, nenhum deles tem isso nessa Constituição, nas suas Constituições, mas nós, atrasadinhos como sempre fomos, continuamos a ter um preâmbulo que ninguém quer tirar da Constituição, dizendo que esta é uma nação rumo ao socialismo. E como somos atrasados aí, somos atrasados em muitas outras coisas. Isto é tudo uma vigarice, ao fim e ao cabo. Isto nem é atraso. Eu cada vez me convenço mais que isto não é só estupidez. Isto é feito de propósito para confundir. Palavras leva-as ao vento, escrevem-se um papel, mas o papel rasga-se. Nada disto tem uma correspondência real na prática. Isto é tudo um bluff. O Serviço Nacional de Saúde começou com uma boa intenção. Não foi em 78 com António Arnaud, não. Foi em 71 e até antes, com Marcelo Caetano. E já antes tinha havido outros passos, nomeadamente em 63, em 68, que foram conducentes àquilo que mais tarde se chamou pomposamente Serviço Nacional de Saúde, mas que, meus caros, como todos nós sabemos, conhecemos e infelizmente sofremos na pele, é um serviço nacional que até pode ser de tudo, mas de saúde é que aquilo não é. E cada vez para menos portugueses e cada vez para mais estrangeiros. Portanto, eu espero que fique aqui desmistificado, e aqui vos deixo o link em baixo que podem ler a história do SNS com mais calma. Deixo-vos aqui desmistificada mais uma grande mentira, é que de António Arnaud teria sido o pai do SNS. Não, ele foi um contribuinte, como dezenas de outros que infelizmente não eram socialistas, e por isso o seu nome não ficou na história de um site socialista chamado SNS. Mas
Todos contribuíram, desde 1899, desde o grande médico Ricardo Jorge, que nunca foi socialista e nem sequer existia o Partido Socialista na época em que ele viveu. Muito obrigado e até logo.